Olá, gurizada! Tudo certo com vocês? Eu tô aqui então na biblioteca para ter um pouquinho mais de silêncio para poder atender então alguns comentários a respeito da primeira atividade que a gente teve esse ano no Classroom de Química, que é a atividade Introdução à Estrutura Atômica. A gente viu ali a respeito do átomo de Rutherford, num vídeo do canal Ciências Todo Dia, do físico Pedro Loss. E eu propus para vocês duas perguntas. A primeira, se a gente pode dizer que as conclusões científicas são ou não definitivas e justificar a tua resposta. E quais são as características do modelo atômico de Rutherford. Atenção que eu solicitei para que vocês respondessem as perguntas conforme o que era possível concluir no vídeo, tá? Eu vi que um ou dois, em geral, pesquisaram na internet a resposta, não era necessário, tá? É uma questão de interpretação do vídeo, se vocês precisam desenvolver, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, que teve um ou dois casos que não justificaram, apenas falaram sim ou não, isso não é válido. Isso na primeira pergunta, né? E na segunda, em geral, as respostas me pareceram bastante incompletas, citaram apenas uma ou outra característica do átomo, então a gente vai... eu vou tratar agora então com vocês o que seriam respostas mais completas, por assim dizer, tá? Então, na primeira pergunta, se a gente pode dizer que as conclusões científicas são definitivas? Resposta, não. Como o vídeo sugere, diferentes ideias, né, ao longo do tempo, especialmente sobre o átomo, foram propostas, né, de como é que seria o tal do átomo. A gente viu em sala o átomo de Dalton, ele cita ali um outro que é o átomo de Thomson, que a gente não vai chegar a estudar, e depois cita o de Rutherford. Então, ou seja, as conclusões científicas não são definitivas, elas vão se adaptando de acordo com novas informações que são coletadas nos experimentos, nos vários experimentos teus, dos teus colegas pesquisadores. Então, a ciência nunca é definitiva, ela não tem uma ideia que dura para sempre, por assim dizer. Tá? Às vezes as ideias até duram durante bastante tempo, mas é porque são ideias que foram corroboradas, que foram fortalecidas, que foram construídas com base em muitos experimentos de muitas pessoas, né, colaborando com ela. Então, por isso que certas ideias permanecem mais tempo. Elas se mostram bastante poderosas porque elas têm um poder explicativo muito grande. Então é isso. A questão B. Quais são as características do modelo atômico de Rutherford? As características são minimamente 4, né, conforme o vídeo indicava. Primeira, ele tem duas regiões. Então, como vocês veem aqui, né, uma das características é que ele tem duas regiões. Tem uma região central chamada núcleo e uma região mais periférica, mais externa, chamada eletrosfera. Tá? A segunda característica, cada região ter as suas partículas específicas. Então, no núcleo tem os prótons e na eletrosfera tem os elétrons. A gente viu na folha que no núcleo também tem os nêutrons, mas no vídeo não cita as contribuições de Chadwick. Por isso que a gente vai, na folha lá da sala tem átomo de Rutherford, Chadwick. E a gente entende ali também na folha, não no vídeo, porque que tem os nêutrons também. Mas o vídeo não engloba os nêutrons, tudo bem? Então a gente basta citar que no núcleo tem os prótons na atividade que teve no Classroom. Terceiro ponto é a estrutura de como é que essas duas regiões se relacionam, né? Então a questão é que a eletrosfera, por assim dizer, ela empacota a distância, o núcleo, né? Ela fica a uma certa distância, mas ela está em volta do núcleo. Como se fosse um sistema solar, mas é semelhante, não é igual, tá? O sistema solar, é como se os planetas eles girassem sempre numa mesa invisível, por assim dizer, né? Aqui está o Sol, os planetas eles estão girando assim. E o átomo não. No átomo a gente tem, né? Vamos pegar aqui a ponta do Chromebook. Os átomos, então, eles estão sempre girando em todas as direções, né? Assim, assim, né? No entorno. Tá? Então, são em todas as direções. Deixa eu largar aqui para conseguir explicar melhor. Então, tu tem o átomo aqui, os elétrons não giram só assim. Eles giram assim também, assim. Então, em todas as direções eles giram. Não ficam só num plano, como se fosse um tapete invisível.
tá? Isso acontece no sistema solar, mas não acontece no átomo. E a quarta característica é a respeito de que entre essas regiões existe vácuo. Ou seja, tu tem o núcleo, então, aqui, tu tem o núcleo, tem a eletrosfera mais do lado de fora, e entre a eletrosfera e o núcleo não tem nada de matéria. Inexistência completa de matéria. Tá? São esses os pontos que eu achei relevante trazer. Vocês confiram as respostas de vocês, em contraste com o que eu trouxe aqui. Tá? Então, retomando, a questão de não justificar conforme o vídeo. Né? Falaram, ou responderam de forma vaga, tudo bem, mas tem uns que pegaram informações fora, não era necessário. Na verdade, não devia, porque é para responder conforme o vídeo, está no enunciado da atividade. E na letra B, então, questiona quais são as características. As respostas em geral de vocês, então, trouxeram uma ou duas características, mas não as 4. Fechou, gurizada? Até a próxima.